Seja bem-vindo a mais um episódio de Uma Dose de História, episódio número 6. E eu tô aqui para conversar com o cara que foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Bartender há mais ou menos 50, 60 anos atrás. Olha a responsa. Seja bem-vindo, seu Evanir. Obrigado. Bom dia a todos. Boa. E a partir de hoje, eu não tô sozinho. Eu tô com um cara aqui que é especialista nas palavras aqui, na escrita, e muito bartender conhece. Muito bartender, principalmente do passado, aí que ele também não é novinho, não. O meu novo co-host fixo aqui do programa é Pedro Marques. Prazer. Seja bem-vindo aí, Pedrinho. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, viu? Boa. E é isso, vamos começar aqui falando primeiro dos nossos patrocinadores que apoiam aqui Uma Dose de História, né? Que é o Gin AMZ. O Gin AMZ é um gin de jambu, é o primeiro gin de jambu direto da Amazônia, tá? Pra quem não conhece, o jambu é uma flor amarelinha que é rica em espilantol. Espilantol é uma substância que quando você consome, faz a boca meio que formigar, assim, dá uma sensação diferente aí. Dizem que é afrodisíaco isso aqui, tá? E o Gin AMZ... Tá frisando ou não? É sempre bom, né? Tá bom, então. O Gin AMZ, ele tá disponível à venda em todos os marketplaces do Brasil. E aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, se você tem um bar, tem a FG7 que distribui a AMZ. E não é só essa garrafa bonita que tem, não. Tem também as latinhas que são de refil, que não são essas aqui, que a gente vai falar dessas daqui a pouco, que é um refil de 355 ml. Então, 2 latas dá uma garrafa, sendo que se você compra 2 latas, tem 20% aí do valor da garrafa, né? Então, para bar, é uma economia boa. E também tem a jambuzinha aqui, ó, que é a jambu tônica pronta, que você pode usar aí na sua festinha, aí no churrasco, ou se você trabalha em evento, para facilitar o evento, é uma boa pedida, tá bom? O Pedrinho que tá chegando hoje e seu Ivanir já vão ganhar a garrafa deles no final do programa. É isso. Vamos lá? Seu Ivanir, maior prazer ter aqui, hein? Te tiramos lá do conforto do interior, ver o canto dos passarinhos, o verde, para vir falar do passado dessa cidade maluca, hein? Quanto tempo faz que o senhor começou aí a sua carreira no bar aí? Eu comecei em 1968 no Nacional Clube, ali no Pacaembu, que hoje já não existe mais. Fiquei lá por 5 anos. E quando foi em 1970, o senhor Francesco Retti, que era presidente da Martini Rossi, ele esteve lá, que ele frequentava muito lá o clube, e ele então veio com a ideia da Europa de fundar uma associação brasileira de barman no Brasil. Foi aí que foi nascendo a ideia, foi juntando, e nós começamos, que na época o barman-chefe do Nacional Clube, que era meu chefe, o senhor Bernardo Esconza. Bernardo Esconza. Ele, então, que foi escolhido para ser o primeiro presidente. Então, nós fizemos uma primeira reunião, dia 25 de novembro de 1970, na Terraça Martini, às 15h30. Minha Nossa Senhora, que memória é essa? Memória, né? Eu acho que a gente tem que parar de usar a internet, cara, porque acaba com a memória da gente. Eu não consigo isso, não. Que memória? Oi? E fizemos ali uma reunião onde compareceram 9 bartenders, hoje bartenders, barman na época, que era o seu Bernardo, eu, o Araújo, Raimundo Araújo, Pepe Binaburo, que era o barman da Terraça Martini. Sim. Derivan falou muito do Binaburo. Sim, foi o meu professor. O Orides também. Todo mundo teve, dessa geração, teve aula com ele, né? O Albertinho, que era barman do
Hotel Pão de Açúcar, ali na região, ali na Vitória, por ali. Sei. O João Salustiano, que era barman do Latambuil, do Giancarlo Bola. O Giancarlo Bola também era o proprietário do restaurante, mas ele foi barman no Não Cadoro, sabia disso, não. no Hotel Cadoro. Foi onde ele conheceu a esposa dele, acabou casando, e a esposa dele, e aí o sogro dele, o senhor Porato, ele teve a ideia, bom, a minha filha, ela é de uma família tradicional, rica, francesa, tal, não vai ficar casada com um bartender. Então foi quando o seu Porato montou o restaurante para ele. Latambuil, para ele ser dono do restaurante, e não... O que tem nessa época que... Você conheceu sua mulher também quando você era bartender? Porque todo mundo que chega aqui conta uma história de que casou com a freguesa. Que Não. magia é essa que tem nos bartenders dos anos 60, 70 e 80, hein? Não, eu quando a conheci, eu já não estava mais no ramo, Ah, sim. eu já estava num outro... cuidando de eventos promocionais, né? Mas não no ramo mais. Boa. E aí, então, fundamos a associação e aí o seu Bernardo, como por unanimidade foi escolhido presidente, Foi o primeiro presidente da BB. eu fui escolhido como tesoureiro. E aí o que acontece? No ano seguinte, 71, teve o Congresso Mundial na Suécia. E aí, então, o presidente tinha que participar, inclusive para adicionar a ABB na IBA, Sim. International Bartender Association. Então, o seu Bernardo foi muito assustado, coitado, porque o seu Bernardo nunca tinha saído Do país. do país e foi para lá. Era algo distante, né? Pra vocês, tipo, eu vou sair, pela minha profissão, vou sair do país. Sim. E foi e colocou a ABB na IBA, registrou a ABB na IBA, participou do congresso lá. E foi uma alegria muito grande para nós, tal, poder saber que nós participamos da Internacional. Que aí, porque naquela época, no barman, você chegava num lugar, profissão, você ia fazer um crédito, por exemplo, profissão, barman. O quê? Que é isso? Barbeiro? Barbeiro. Não, barman. Mas o que é isso? E procurava lá, não existia. Não tinha uma na lista, né? Não tinha. Então, para facilitar, põe garçom, entendeu? Não é porque menosprezando o garçom. Sim, é porque já era conhecido, sim. Né? Até hoje é difícil ter, quando você vai preencher qualquer coisa que peça a sua profissão, achar alguma coisa relacionada a isso. Até hoje é difícil. Sim. E aí nós ficamos lá na Terraça Martini por mais algum tempo, como tinha dificuldade, porque nós queríamos outras empresas associadas. Como nossa sede era na Terraça Martini, então as outras empresas não aceitavam. Aí tinha que mudar de lá para conseguir apoio de outras marcas. Sim. Aí nós fomos para a Avenida Angélica. Alugamos uma casa na Avenida Angélica, muito boa, uma casa grande. E lá nós ficamos por muitos anos. E aí sim, começamos a trazer Rio Blind, Seagram. Rio Blind, para quem não sabe hoje, era meio que a antiga Pernod Ricard. Isso. Aqui no Brasil, né? Não é que lá fora era a empresa que trazia os produtos da Pernod Ricard. Isso, que trazia Pernod Ricard, trazia Smirnoff e outras marcas. Trazia Diageo também. Diageo, que hoje é Diageo, né? Aham. E depois, em 1973, aí tinha que mandar uns barman para a Argentina, para um campeonato pan-americano. Aí, então, como não tínhamos nosso campeonato ainda para escolher, como hoje é, então foi escolhido assim, bom, quem pode ir?
Então, olha, vamos escolher. Então, tinha que ir 2. Aí foi escolhido o João Pinheiro, João Aparecido Pinheiro, que veio... Que era do Maxud. Do Maxud. Foi do Maxud, foi do como é que chama ali? Pepes Bar, ali na Galeria Metrópole. Falam que ele era um grande bartender, né? Sim, sim, foi um grande bartender. E aí escolheram o João Pinheiro e eu, para representar o Brasil em 1973. No Pan-Americano. No Pan-Americano, na Argentina, em Buenos Aires. Como, na época, o Tomás Alonso Ferreira, também, grande profissional, aquele, aprendi muito com ele também. Ele era o presidente. E foi o Pedro Rubiera. Isso depois do Bernardo Esconza? Não, foi, aí ainda era o Bernardo Esconza o presidente. Tá. 73 que mudou, tá certo? Ah, tá. Aí mudou, em 73 o Bernardo Esconza deixou a presidência e entrou o Tomás Ferreira. Certo. Aí nós fomos para a Argentina, para o campeonato, onde o Pinheiro pegou o primeiro lugar. Olha só. Campeonato Pan-Americano, e eu peguei o 4º lugar. E aí voltamos, já primeiro campeonato profissional. Nunca tinha visto falar de coquetelaria brasileira fora e nem tinha visto falar de coquetelaria latino-americana, né? E nem sabia como funcionava, né? Olha aí só. nós fomos, participamos bem, né? E voltamos, então aí que nós começamos a pensar, vamos fazer o nosso campeonato. Vamos dar uma pausa aí. Como que era a competição lá? 2 perguntas. Eu queria saber como que era a competição, se era parecido com o que tem hoje, nos moldes de hoje. Não sei se... Quer que eu te chame de senhor ou você? Não, você. Não sei se você acompanha ainda essas competições, tal, seja de indústria ou da BB. E quando vocês chegaram lá, não sei se vocês chegaram a conversar com outros competidores, trocar algum conhecimento. Nessa época se falava em alguma coisa fora do drink da IBA, como, sei lá, Jerry Thomas, Harry Craddock, esses caras que começaram a fazer os livros deles lá em 1910, 1890. Se falava disso? Não, falava-se disso, só que nos campeonatos não, assim, você tem que ter... A linha da IBA, né? Isso, e tem que inovar. Sim. Não pode ser nada... receita sua, sim. Uma receita própria, né? Sim. Mas fizemos bons contatos lá, inclusive até hoje também eu tenho até ele, que é o Ángel Orrea. O Ángel. O Ángel. Até hoje eu tenho ele no Face. Foi meu primeiro livro. Do Ángel, né? É bom que eu vou mandar o link pra ele, pra convencer ele de vir aqui, que ele não quer vir. Não. Não responde, ele não me responde. Vê se você me ajuda lá, Ivan. Ajudo, sim, ajudo. Não, ele eu o conheci na Argentina, inclusive fiquei muito próximo dele, tanto que à noite, quando acabava o campeonato e tal, ele pegava eu e o Pedro Rubiera, porque o Tomás e o Pinheiro não saíam, eles gostavam, acabou o campeonato, vai para o hotel, toma banho, janta e vai dormir. E eu e o Pedro Rubiera e o Ángel, nós saímos à noite para tomar alguma coisa, descontrair, né? E aí eu fiz uma boa amizade com ele, tanto que depois inaugurou o hotel no Rio de Janeiro, Meridian, ali na... o Le Méridien. Isso. Indo para São Conrado, por ali, né? Inaugurou o hotel e ele me chamou. Chamou eu e o Pinheiro para trabalhar de barman lá. Que legal. Nós fomos lá, só que depois nós começamos a pensar, mudar de São Paulo para lá, com família, de repente o salário não vai compensar, nós acabamos não indo. E você lembra o drink que você fez que ficou em 4º lugar? Não? A memória é boa, né? De repente é uma coisa... Vai lembrar, sim. A gente vai fazer um vídeo desse drink no Instagram do programa, hein? Qual que foi o drink isso, Ivani? Você ganhou o 4º lugar? Era o long drink, né? Porque o Pinheiro foi em short drink. Eu acrescentei, eu sempre gostei muito de usar vodka.
né? Vodka. E era uma época que a vodka estava Come- começando a dar uma guinada, né? Isso, que em 75 que ela subiu Sim. mesmo, né? Cresceu bastante. E então eu usei vodka, usei suco de abacaxi, né? Coisa simples, né? Uhum. Suco de abacaxi, vodka, açúcar. Era como se fosse mais um long drink. Aí eu batia e depois completava com água tônica. Entendeu? Ficou um drink simples, porque também tinha essas coisas. Não adiantava você querer inventar muito, porque senão podia te... E até Te pensando na complicar. linha da IBA. A IBA não tem drinks... Tem que ser replicável, né? Sim. Ser replicável e naquela época, então, ainda mais, né? Sim. Do que hoje. Hoje em dia você tem os novos clássicos da IBA que tem um pouco mais de complexidade, mas naquela época, ainda assim, eles eram um pouquinho mais simples. Sim, sim. Você lembra o que o Pinheiro fez? O Pinheiro, olha, não lembro o drink. Eu lembro o nome. Ah, qual que era o nome? Ipanema. Ah, Eu lembro o nome do drink. Não lembro direito. e era um do- short drink, Short drink. mais pegado. Eu não Mais lembro forte. direito o drink dele, eu não lembro. Olha Provavelmente, só, hein? Mas eu lembro o nome. Engraçado que o nome eu lembro, Ipanema. E, bom, aí começamos a estudar, fazer um campeonato brasileiro. Foi em 75, nós fizemos o primeiro campeonato brasileiro no Hilton Hotel, São Paulo Hilton Hotel. E, na época, aí o Pinheiro ficou... porque como ele já viu lá como funcionava... Ele ficou na função de organizar. de ser o coordenador dos profissionais, de ajeitar as bebidas, deixar tudo já certinho, né? E eu fiquei como coordenador de júri de degustação, Ah, que é separado, né? separado. Uma sala separada, pra ninguém saber de quem é e tal, Isso, tomar aí as cegas, né? Tinha o número na tacinha, cada competidor tinha seu número. Quando o drink ia pra lá, ele ia com a receita do drink? Não. Não, Era só provar. só aí tinha um número, a pessoa pontuava pelo número. Nem o barman sabia que número ele seria. Porque na hora que ele... Era só o júri mesmo Só o júri... pra não ter erro, assim. Aí chegava lá o drink, aí os garçons levavam os drinks prontos lá na sala de degustação e o pessoal provava, dava as suas notas, eu recolhia as notas e levava para a sala para a mesa de pontuação, né? Silvani, só deixa mais na frente aqui do senhor o microfone, ó. Posso pedir Isso. isso? Puder virar? Não, é só virar. Isso. Isso. Que aí ele capta melhor. Aí, agora sim. E então eu pegava as notas, levava para a mesa de pontuação e depois tinha o júri técnico também. Tem, né? O júri técnico, até hoje tem as duas coisas, né? Uhum. O júri técnico que era na frente do competidor, são 5 jurados profissionais e eles ficavam pontuando. E ali é uma coisa bem complexa, porque você desde apresentação, aparência, roupa, né, uniforme, tudo que tinha que estar impecável, porque cada coisinha tira ponto. A pessoa entra com 40 pontos. Eu acho que até hoje deve ser assim. E conforme você vai tendo as falhas, vão te tirando um ponto, né? E então era aparência, barba. Na época não podia usar barba, bigode. Aí eu ia falar, esse bigode estiloso do senhor aí, sem chance, mas né? esse meu bigode tem história. Ah, é? É sobre a coquetelaria. Ah, depois você vai contar então, vai lá. Então, e aí os barman preparavam os drinks, porque tinha sequência também. Tudo isso até hoje deve ter, né? Uhum. Porque você vai ter que ir distribuindo o drink em 5 tacinhas, ou copo, long drink. Você vai distribuindo, tem que ter uma sequência, não pode sobrar, não pode faltar, porque tem que fazer outra vez. A não ser que você seja um drink long drink, que você tem que preparar em 2 etapas, né? Aí Aquela tudo bem. velha história, você não enche todos os copos, vai colocando todos. Você tem que fazer 3 vezes, você tem que fazer as 3 vezes na mesma linha, Na mesma linha. E, por exemplo, as garrafas ficam ali na sua frente.
Aí você vai usando, se você começa das garrafas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a distribuição nos copos tem que ser também a mesma sequência. Se você começa da direita para a esquerda e depois outra vai para a esquerda, da esquerda para a direita, você perde ponto. É uma coisa assim, né? E eu sei que fizemos um primeiro campeonato, teve os 2 primeiros campeões, foi o Akira Saita, não sei onde ele está hoje, também um japonês muito... Ele também participou ali do começo da BB, né? Ou não? No começo, já em 75 Sim. ele já estava, né? Mas não um fundador. Ah, não o fundador. Não. Tá. E... O Akira eu sempre ouvi muito falar dele, mas nunca conheci ele pessoalmente. Um japonês, gente boníssima, uma pessoa... Aí foi que... Aí cada ano tira um campeão, que é o absoluto, né? Porque tem o campeão de short drink e o campeão de long drink. O campeão absoluto, que é o que teve maior pontuação, é o que vai para o Mundial. Né? Vai para o Mundial, que é feito a cada 3 anos. E aí foi o Akira, puxa, eu não lembro direito o nome dele, Elcio Dias Lage, lembrei agora até o sobrenome. Olha, não lembro o nome dele, mas se der 2 minutos eu lembro até o signo. E então, o que acontece? Nós fomos para a Europa, foi na Itália, que aí eu fui acompanhando como coordenador dos barman, para acompanhar, porque como eu já havia participado, então eu acompanhar para, tipo, dar um treino para eles, né? Olha, vocês faz assim, 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 entendeu? Cuidava deles para que eles não saíssem na noitada, entendeu? Cuidava para estar bem fácil, preparado, né? roupa deles, então mandava para passar, deixar tudo impecável, né? E eu cuidava, era o coordenador deles, eu ficava no mesmo apartamento que os 3, né? Cuidando deles. E fomos para a Europa, em Milano, participar do primeiro campeonato, que também mundial. Foram 3 bartenders 3 bartenders. Foi o Akira. Eram 3 categorias diferentes ou era todo mundo na mesma categoria? Não, 3 categorias diferentes. Porque aí tá. tinha short drink, long drink e drink tropical. Ah, tá. Né? E esse tropical já era mais, coisa assim, mais fantasiosa, mais Sim. frutas, mais, né? E não tivemos uma boa colocação. Mas fizemos um bom trabalho, foi bem representado e tal, né? E aí voltamos em 76, fazer mais um campeonato, e foi indo, fomos fazendo. Em 79 nós fomos para Iugoslávia, na época. Aí a Iugoslávia foi Antônio, que era um barman do Rio de Janeiro, um português. Até eu estava confundindo com o Paulo Jacobos. Eu falando com ele esses dias atrás. O Paulo já é mais novinho, né? O Paulo já... Antônio, o Pinheiro. João Pinheiro nas paradas. João Pinheiro, aí, né? João Pinheiro. E o outro... Agora... Bom, eu sei que aí o presidente na época era representando a presidência foi o Raimundo Araújo e o Souza, José Luiz Souza Moreira. Ele hoje mora em Itanhaém, se eu não me engano, mora na praia. Faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, mas a gente era bons amigos. O Dom Juan da Praia Grande lá, o Orides deve saber. Orides deve saber. Eu chamo ele de Dom Juan da Praia Grande. E eu sei que aí nós fomos para o campeonato e foi até muito engraçado que, como fui como coordenador novamente, e o Pinheiro começou a dar trabalho. O Pinheiro, ele... Gostava de tomar um. Gostava. E quando foi para a Argentina, ele não bebia.
Bebia só suco de laranja. Depois começou a beber, mas aí... E ele começou a dar trabalho. Porque à noite, quando nós íamos dormir, ele fugia. Fugia do hotel, não ficava na concentração. Parece um jogador de futebol. Qualquer semelhança é mera coincidência. E eu lembro que o Souza... vamos fazer o seguinte, vamos pôr ele num avião e mandar de volta para o Brasil. Eu falei, não vai fazer isso com ele. Vamos. Então você é o responsável. Problema seu. Você se vira. Eu tinha noite que eu saía do hotel... Ia caçar ele. Caçando ele. Caçando ele. Colocar uma coleira nele. Nossa, tinha que pôr um chip nele. Se tivesse naquela época, né? Se tivesse, Mas foi bom, fez um bom papel também. Né? Ele é o Romário, né? Precisa dar escapadinha aí para poder ir bem. E aí fomos participando, eu cheguei a participar assim, acompanhando a delegação de 4 mundiais. Nossa, que legal. Então Porque foi Iugoslávia, Itália, Iugoslávia, Portugal, Portugal e México. México eu já fui como presidente. Em 80, em 91. 91. Agora, em 87, eu fui... Aí você foi presidente e logo depois entrou o Derivan, foi isso? Não, o Derivan foi antes. O Derivan foi Ele foi 2 vezes presidente. Eu sei que ele foi antes. Foi antes, foi no começo da década de 80 ali. Foi. E depois teve mais uma na década de 90. Não sei eu fui de 88 a 91. Eu acho que logo depois foi o Derivan. Porque foi quando teve a caipirinha lá na IBA, que ele estava lá como vice-presidente da IBA. É aquela história dele, que eu acho que foi em 93, se eu não me engano. 95. Então pode ser que tenha havido um presidente e depois o Derivan. Depois o Derivan. E em 91 eu já fui como presidente para o México, né? Agora, em 87, eu fui o campeão brasileiro. Porque aí eu resolvi competir. Ah, boa. Falei, não, chega de trabalhar, eu quero competir. Agora eu quero ganhar os louros. Porque aquilo eu via eles competindo, me dava uma vontade de subir naquele palco e competir. Aí em 87 eu fui competidor. Competi nas 2 categorias e fui campeão como short drink. Legal. Esse você lembra o drink? Lembro. Qual que era? Qual que era o nome? Esse aqui eu tinha colocado o meu sobrenome. Não, minto. Aqui eu tinha colocado que meu filho, o mais velho, ele estava na Marinha. Ah, tá. Então eu coloquei como almirante. Almirante. Que eu falei, é o mínimo que eu quero que você chegue na Marinha. Almirante. Né? E ele chegou? Não, ele largou? Concluiu o colegial lá em Angra dos Reis. Aí falou, pai, não é isso que eu quero. Sei. Eu quero ser veterinário. E hoje ele está muito bem como veterinário. Com certeza, bicho é melhor do que gente. Na zona ele tem uma vida bem melhor do que ele teria como almirante, viu? Ele está hoje com uma clínica dele na Zona Norte, ali na Parada Inglesa. Está bem, ainda hoje eu falei com ele hoje, amanhã nós vamos almoçar junto. Legal. E... O que ia no drink? Era Smirnoff. Naquela época eu já trabalhava com a Smirnoff. Tá. Eu comecei com a Smirnoff em 75. Aí você trabalhou bastante tempo com a marca, então? Foi, eu fiquei na Smirnoff 16 anos. Caramba, 16 anos. Aí eu era Smirnoff, suco de maçã, sabe essas caixinhas? Sei. Suco de maçã e o licor de kiwi. Era um xarope de kiwi. Nossa, isso em 87. Em 87. A gente não comia nem kiwi, você já estava tomando xarope de kiwi. Já estava tomando xarope de kiwi, já tinha, né? Não, era só importado. Não, a fruta, mas a fruta a gente conheceu também mais pra frente, né? Foi bem depois. E ele ficou assim numa corzinha, um verdinho bem clarinho. E a decoração era simples, uma casquinha de laranja com uma cereja, coisa simples, né? Aí eu fui campeão. E, como eu falei, esse negócio no campeonato, que eles vão tirando ponto, eu fui campeão absoluto com 1 ponto de diferença
do campeão de long drink. Se eu não me engano, foi o Paulo Jacobos. Foi. Aí, o presidente da mesa de degustação, ele me tirou 2 pontos, mas mesmo assim eu fui campeão, né? Depois eu fiquei sabendo que ele achou que eu fui muito metódico. Eu fui fazendo as coisas com muita, sabe, assim, para não errar, entendeu? E ele me tirou 2 pontos. E eu falei para ele, olha, por sorte, não me fez falta esses 2 pontos, né? Porque não tinha motivo dele tirar, tava Tinha só motivo. fazendo tudo certinho, bonitinho. E é o Souza, esse tempo. Souza lá que mora na praia. Ele não queria que você tivesse mais pontos que ele no campeonato. Não, ele... Aí... Que inveja. Aí eu fui pro Mundial. Só que aí eu tive que mudar o nome do drink, porque aí me falaram, não põe esse nome, Almirante, que foi na Itália, em Roma, no Hilton Roma Hotel. Não põe esse nome no drink, Almirante, porque tem um político lá na Itália. Nossa, chama Almirante. Almirante, e ele é odiado. Nossa. Tira esse nome. Aí eu falei, não, então vou pôr meu sobrenome. Que assim também dou uma enganada nos italianos. Giovannini. Aí todo mundo achou que era italiano. Acho que acharam que era italiano. Aí deu bom. Aí eu peguei o 3º lugar. Olha só. Troféu de bronze. Olha só. Deve ter sido das melhores posições em Mundial da IBA. Sim, da IBA foi. Que eu não lembro de alguém ter falado de final ou de ter ficado tão próximo assim. Teve não lembro, não sei se eu tô errado. O Gilberto Souza Morena, que trabalhou no Paddock Jardim, que é irmão desse Souza, ele foi campeão em drinks tropicais. Porque aí é livre, né? Ah, sim. É livre. Você faz o drink, é livre. Não tem júri ali te julgando a destreza, essas coisas todas. É livre. Mas foi campeão, mas também é uma glória, né? Sim. E aí eu coloquei Giovannini, também não esperava, nós descemos, vai ser a entrega dos troféus, descemos, de repente, Mr. Giovannini. Olhei, eu? É você, ainda se não me engano, os portugueses, que a gente ficava muito próximo dos portugueses, né? Sim, sempre normal. Junto, né? É você o Giovannini. Aí eu fui, nossa, aquilo pra mim, sabe quando você não tá esperando? Não, Almirante. Lá na Itália. Aí recebi o troféu, tenho foto e tudo. Que legal. Tenho revista, né? Porque naquela época, você agora, também acho que não é tão divulgado quando pega um prêmio lá fora, como é em outros esportes, em outras profissões, não é tão divulgado. Que é uma coisa que deveria ser mais divulgado, né? E em Portugal, 1979, 82, nós ganhamos o troféu por equipe. Então, a equipe toda foi bem pontuada. Só que não chegou nenhum a ser campeão. Mas foram todas assim, sabe? Muito bem pontuadas. Então, na soma total, nós ganhamos o troféu por equipe. Que era uma poncheira bonita de prata. Acho que até hoje, porque vai colocando... Ficou onde esse troféu? Nós trouxemos para o Brasil, depois levamos num outro campeonato e ficou lá. Ah, tá, depois devolve. Devolve. É como era Gilles Rimet, né? Uhum. Você devolvia, quem ganhasse pela 3ª vez, ficava definitivo. Tanto que nós, quando chegamos aqui, como eu estava chefe da delegação, eu fiquei responsável pelo troféu, né? Chegou ali no aeroporto em Congonhas, travou. Me barraram. Não queriam deixar eu sair, porque o que é isso aí? Até explicar, porque não era conhecida a profissão. Né? E explicar para eles até que... O barman, que? Barbeiro? Ainda quem conseguiu liberar, não sei se vocês chegaram a conhecer aquele que era dono daquela agência
Ele trabalhava lá como se ele era juizado de menores na época, né? E no aeroporto. E eu conhecia. Aí eu pedi para chamá-lo, ele veio lá e conseguiu liberar. Porque sabia o que era. Ele sabia, porque ele conhecia da profissão. Uhum. Ele tinha uma agência de manequins, modelos, garçons, essas coisas. Entendi. Depois, bom, aí depois disso, 87, quando eu fui para lá, 88, depois 91, quando eu fui presidente, que nós fomos para o México. Aí depois disso porque depois disso, em 91, eu saí da Heublein e fui chamado para ir trabalhar na Sadia. Aí acabou saindo do setor. Saí totalmente da área, mas eu ainda era presidente. Aí Desculpa, quantos anos você tinha, Ivanir, nessa época? Quando você foi para a Sadia? Em 91, eu tinha 40... Mas ali, a faixa dos 40 ali. Na faixa dos 40. Já é uma idade boa para começar a achar novos caminhos ali dentro do setor, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que era a intenção de vocês com a criação da ABB? Por que vocês queriam criar a ABB lá atrás? Por que vocês viam essa necessidade? Justamente para regulamentar a profissão, né? E regulamentando, você poderia até ter alguns benefícios, né? Certo. O profissional ter alguns benefícios. Certo. A ideia era mais essa mesmo, regulamentar a profissão. Certo. E aí, quando você foi presidente lá nos anos 90, todo esse tempo, assim, o que você acha que... Quando você olhou para trás e falou assim, caramba, a gente fundou lá atrás a associação, a gente fez tudo isso, ou a gente faltou muita coisa para a gente fazer, a gente fez muita coisa errada. Quando você estava com o poder ali, a caneta na mão, que você viu de dificuldade por que as coisas não aconteciam, ou o que você conseguiu trazer de mudança de todo esse tempo que você viu a ABB crescer desde o começo ali? Então, assim, nós não tivemos assim tanta dificuldade de 70. Foi até 75 bastante difícil. Mas de 75 até 90, 91, aí as coisas não foram tão difíceis. Porque os presidentes todos que iam passando, a não ser o Araújo, trabalhava em empresa de bebida, aí teve uma dificuldade, porque as outras empresas de bebida já ficavam preocupadas, né? Então tinha um pouco de dificuldade, às vezes, para trazer as empresas para participar dos campeonatos. E quando eu fui presidente, eu tive bastante dificuldade, porque todo mundo me olhava como o Smirnoff. Então, tinha alguns amigos até que me chamavam de Smirnoff. Tinha uma conexão da imagem, né? Então as empresas achavam o seguinte, não, peraí, ele só vai puxar para Smirnoff. Para Smirnoff. E eu tinha que convencê-los que não, Então eu fiz 2 campeonatos, tive bastante dificuldade, tive tanto que no final as contas não fecharam, porque o patrocínio foram poucos. Aí eu tive que, inclusive, recorrer à própria Smirnoff. Tive que chegar neles. Já que vocês insistem, toma Smirnoff aí. Falei, tive que recorrer a eles, a Heublein na época, né? Uhum. Olha, eu tive dificuldade, assim. Não, o campeonato não fechou o custo. E aí a própria Heublein ajudou e pagou, então, para a gente não ter dificuldade, para não faltar caixa na ABB, né? Certo. Mas aí, com relação aos profissionais em si, você sentiu que ali nos anos 90 vocês já tinham
conseguido o que vocês buscavam, de tipo, as pessoas reconhecerem a profissão, ou faltava alguma coisa a mais ainda, na sua opinião? Não, ainda já tinha se conseguido, né, a regulamentação da profissão, já as pessoas já conheciam mais o que era um barman, e todos nós, eu, Derivan, o Araújo, o Thomas, nós várias vezes fizemos, às vezes até alguns programas na televisão. Fomos chamados, eu mesmo fiz, acho que 2 ou 3, assim, conversa na Bandeirantes. Então aquilo já começou a aparecer mais, né? A televisão mostrando, barman, tal, não sei o quê. E aí entrevistas. E todos, acho que uns 5 ou 6 profissionais chegaram a fazer alguns trabalhos assim. E depois nós fazíamos muito evento assim, promocionais, principalmente com a Smirnoff, né? Então nós fazíamos inaugurações, feiras, e aí começou a coquetelaria, porque a gente fazia tudo, os coquetéis e tal, né? Uhum. Então aquilo foi divulgando tanto a marca como o profissional, né? Como a profissão. Talvez ali tenha começado a essa exploração de evento externo, de abrir um setor de evento para coquetelaria, né? As pessoas começaram a migrar, não, vou trabalhar só com um evento corporativo ali. Sim. E a gente falou lá do começo, falou da sua época que era presidente. Eu não sei como você vê agora, como se acompanha agora, mas a gente vê um distanciamento muito grande dos bartenders, dos profissionais, né? Tô falando em geral, né? Porque tem um núcleo ali que está sempre perto, mas quando a gente pega o crescimento da profissão, a gente tem uma porcentagem que é irrelevante de profissionais que estão conectados à ABB. Por que você acha que hoje em dia isso acontece? Olha, eu acho que é devido, por exemplo, algumas pessoas que às vezes estão lá, que às vezes outras não gostam. Sei. De repente algumas atitudes, né? Eu sei, por exemplo, hoje ele carrega a ABB e tal, ele tem grande interesse tal na ABB. O presidente hoje é o Chiquinho, né? Isso. Então, o Chiquinho está desde o começo. Chiquinho, aliás, vem segunda que vem aqui. Ah, é? Então, o Chiquinho, ele não é fundador, mas é uma pessoa, é um profissional, sempre tem um carisma muito grande. Sim, total. Grande profissional. E o pessoal gosta dele, gosta bastante. Sim. Mas, assim, não querendo falar mal. Não, pode falar, tá aberto. Ele é meu amigo, eu falo Sim. com ele direto também, não tenho nada contra ele. Mas tem muita gente que não gosta do Paulo Jacobos. Sei. Tem muito profissional que não gosta. Você não acha que pode ser, por exemplo, eu estive lá, eu conversei com ele, né? Eu não vou afirmar isso, porque eu não sei exatamente isso. Mas a ABB, ela foi instalada agora numa casa que parece até ser a casa dele. Isso não gera um desconforto nas pessoas? Do tipo, cara, como, beleza, eu vou ser prefeito de São Paulo, tá bom, a prefeitura a partir de hoje é no meu apartamento. Justamente. Então, não fica dependendo dele. Sim. E não fica uma sensação de que, cara, como que o próximo presidente não vai ser ele se a gente não tem um espaço para ter a ABB e tá na casa dele a ABB? Justamente ele montou, na casa dele. E ele tem um bar, né? Lá, bar que é dele. Sim, eu visitei lá. E isso também ajudou bastante o pessoal se afastar. Entendi. Ajudou bastante. E o advogado da ABB é o filho dele. Então é muita coisa. É muito pessoal, né? Muito pessoal. A relação. Tanto que eu tenho muita amizade com o presidente da ABB Rio de Janeiro. Todos eles. Eu continuo com amizade com todos eles, porque eu sempre me dei bem com todos, né? Nunca. O Iremar, que é do Rio de Janeiro, que também é um grande profissional. Já ele é presidente há muitos anos, porque ninguém quer assumir. Então ele continua se candidatando
Porque os outros não querem trabalho, sabe? Muita gente hoje não quer saber disso, né? De ter um trabalho, porque dá trabalho. É uma responsabilidade extra, né? Sim. O Iremar do Rio de Janeiro, ele é um grande profissional, uma pessoa que corre atrás, vai, entendeu? Ele mesmo não se dá com o Paulo. Então, aí que tá. Às vezes as pessoas não querem participar porque não querem o trabalho, e aí nem tô falando do Iremar também, mas assim, acaba, por exemplo, se a gente tá numa mesa aqui, onde tem duas pessoas que todo mundo odeia, e você tá junto, talvez as pessoas comecem a ficar em dúvida se gostariam de estar junto com você. Porque se você está envolvido ali com duas pessoas que no dia a dia que elas não gostam por causa de ideal, por causa de moral, e etc e tal, seja lá o que for, talvez envolva você. Então, talvez lá no Rio, por exemplo, um exemplo, né? Talvez não seja porque as pessoas já têm a imagem da ABB, essa imagem que possa ser negativa, e aí acaba envolvendo todo mundo que está envolvido com a ABB, o cara fala assim, eu não quero participar disso. Assim, eu tô falando aqui porque eu também eu não dependo da BB para nada, porque o caminho que eu escolhi não tem nada a ver com o da BB. E eu sempre deixei muito claro para a BB, quando eu tava na Pernod, deixei portas abertas, patrocinei um campeonato inteiro, tô todo com a BB, com o Pernod Ricard, né? Ajudei a fazer um júri diferente, para, sei lá, tentar trazer algum outro tipo de credibilidade para o campeonato. Foi um campeonato super legal. Eu sempre deixei claro que estava aberto, mas eu nunca deixei de ter minhas opiniões, minhas posições, né? Então a sensação que eu tenho às vezes é que as pessoas só não querem se envolver porque acham que assim, pô, a maçã podre vai estragar toda a colheita, né? Então eu acho que às vezes tem disso, né? Não, acho que quando fica uma relação muito pessoal, fica esquisito, né? Você ter... Como é que eu vou apoiar isso? Do mesmo jeito que você teve dificuldade quando era... o rapaz, o homem da Smirnoff, né? Então, quando é uma coisa muito pessoal, parece um vínculo muito forte, fica difícil você apoiar. Opa, como é que eu posso apoiar uma pessoa, sendo que ela tem essa ligação, tem essa agenda, tem esses interesses? Tem que ser uma coisa, de repente, um pouco mais neutra, né? Acho que com certeza. Né, para você poder atrair. E até atrair, acho que as empresas. Eu não sei como hoje é na ABB, né? Como é que é a participação das empresas, relação das empresas com a ABB. Mas é uma associação que depende muito do suporte das empresas do setor, né? Para continuar promovendo o trabalho. E eu não sei também qual é a agenda hoje da ABB, né? Aconteceu muita coisa nesses anos, né? Eu tive presente num campeonato, minha mulher estava grávida, ela falou que foi o pior date da vida dela, porque ela estava grávida, ficou sentada com 8 meses de gravidez, 12 horas vendo um campeonato comigo. Eu sou muito retardado. A mulher de ele falou, que isso? Ela me olhou estranho aqui. E aí, pra ver o presidente então, atual, que eu não vou nem falar o nome da pessoa, o presidente atual tem até vídeo dele no YouTube falando mal de uma empresa de xarope, porque a empresa não quis patrocinar, e falando que a marca era falsa, que não era xarope, com essa concentração de açúcar e água e blá blá blá. E falando mal abertamente, porque um ano anterior a empresa patrocinou, no seguinte ela não quis. Por quê? Porque provavelmente viu alguma coisa errada. E aí não quis patrocinar, e aí o cara decidiu falar abertamente para todo mundo ouvir, com um monte de câmera gravando, que a empresa era uma porcaria, que o produto era falso, que tinha que tomar cuidado com o produto falso. Então, assim, esse tipo de coisa vai desgastando, né? Vai desgastando o negócio. Vai desgastando. Olha, eu não, assim... Não tive problema assim, com outros profissionais e com as empresas. Até que as empresas descobriram que realmente eu estava ali para fazer a coisa funcionar, né? Porque a ABB estava muito em decadência já naquela época, né? Ela decaiu bastante mesmo, de 80 e poucos para... Você diz em relação a quê? A apoio ou... Não foi falta de apoio. Conexão com o profissional? Foi falta de administração. Entendi. Administração. Não é então apoio, isso já vem de longa data. Já. Apoio ela continuava tendo.
principalmente quando, no caso, o Derivan foi presidente, tinha apoio, porque ele era um profissional que trabalhava num restaurante, então para eles interessava bastante. Entendi. Aí, então apoiavam. Só que acho que faltou um pouco de administração, Entendi. né? A parte financeira, eu acho que faltou administração. Você acha que, na sua opinião, que salvaria a ABB a voltar a ser a ABB dos anos 70 ali? Ela ter uma sede neutra, né? Ter um presidente que trabalhe, corra atrás mesmo. Eu acho que aí volta, porque as empresas mesmo, né? Hoje as empresas, eu não sei se com essa proibição de bebida, essas coisas, também acho que ajudou bastante, né? Cigarro, bebida, essas coisas. Sim. Né? Porque nós tínhamos até patrocínio de cigarro na época. Hoje cigarro acho que não pode patrocinar mais nada hoje. Não, e bebida, se eu não me engano, também não, né? Assim, aqui estamos sendo patrocinados. O problema aí eu acho que é o que você falou, né? A falta de administração. Então, falta alguém com conhecimento também em mídia, de saber assim, pô, o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer. Então, quando a gente está falando de coquetelaria, está falando de educação, aliás, não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos, se beber não dirija e beba com moderação. E não falar palavras de incentivo ao baixo consumo consciente do álcool, não vai conseguir patrocínio, não vai conseguir... E tiver sempre conectando o álcool à bagunça, ou sei lá, transparecer que aquilo não é sério e o álcool está envolvido, tudo isso leva a um preconceito maior, um distanciamento maior. As marcas se distanciam também, né? Sim. Porque as marcas não querem passar essa imagem, não é mais a imagem que você quer, né, da bebida. Essa imagem, né, que era uma coisa também que foi até os anos 90, né, desse consumo. E hoje em dia ninguém mais quer isso. A gente sabe também que é para relaxar, é para descontrair, mas não é para ser eu preciso, né, tomar um caminhão toda noite ou toda festa. De vez em quando eu quero curtir, quero tomar uma coisa gostosa e relaxar com isso. Acho que a ideia das marcas hoje é essa, né? Sim. E Ivanir, vamos parar de falar desses assuntos fúnebres aí de associação. Vamos falar um pouco, vamos voltar lá atrás, quanto tempo você trabalhou no bar? Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Eu quero saber, o que eu fiquei curioso como é que você foi parar no Nacional? Porque você falou, comecei no Nacional, queria trabalhar, queria, né, ter meu carrinho, mas como é que você foi parar lá? O que te levou pro bar? Né? Eu, em 68, eu fiquei desempregado, que eu trabalhava na Sensação Modas. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Não, é o quê? Loja? Loja. Tinha várias lojas ali na 24 de Maio, Praça da República, e eu trabalhava lá. Aí eu tive uma proposta de uma empresa para trabalhar com eles de cobrador. Era uma empresa que eu ia ganhar uma porcentagem nas cobranças e tal. E eu pedi demissão da Sensação Modas e fui. Vou ganhar meu dinheiro, vou enriquecer aqui, né? Porque tinha muito dinheiro para receber e era... Aí eu fui. Só que no primeiro mês eu descobri que era uma arapuca a empresa. Putz. Ela vendia e não entregava as coisas. Putz. Mas cobrava. Caramba, e você chegava nos lugares para cobrar, os caras saíam com a vassoura em cima de você. Eu era bem moleque. Eu pensei que cobrava de você, né? Cadê meu produto? Eu era bem jovem, né? Então eu tinha problema. Porque chegava mesmo, quase a apanhar, né? Ainda bem que o Celso Russomano não estava trabalhando naquela época. Senão você ia se dar mal. Aí eu fiquei desempregado. Parei, sorte. Era solteiro, meu pai e minha mãe garantiam e tal, né? Mas mesmo assim eu fiz o seguinte. Eu começava a pegar roupa feminina, pôr numa mala e sair vendendo pela rua. Porque eu precisava ganhar algum... Lá no centro? Não, pegava no centro, mas ia vender aqui nos jardins. Porque era longe e tal. Para as empregadas domésticas. Porque naquela época era tudo residência, né?
não tinha tanta empresa como tem no Sim. Jardim Paulista, Europa, né? Eu vendia para as empregadas domésticas. Tinha aquele cartãozinho de mascate, anotava, depois a própria empresa ia cobrar. Mas a entrada, eu pegava a entrada era minha. E eu fiquei alguns meses. E aí um dia, meu pai conversando com um amigo nosso, que era cozinheiro, e falou, poxa, vê se arruma alguma coisa para o meu filho, ele está nesse trabalho, está ruim, porque fica no meio da rua, se chove, não trabalha, não ganha. Aí ele falou, olha, o Nacional Clube está precisando de um ajudante de bar. Não, ajudante de barman. Eu mesmo, barman, ajudante. Que isso? Que é isso, né? Aí eu fui lá, me levou lá e tal. Aí ele me entrevistaram e tal. Ó, você entra de manhã, seu trabalho é assim, você entra de manhã, 10 horas, aí você quebra gelo, porque não tinha esses cubinhos, era barra, aquelas barras. Caramba, aí tinha que... Você tinha que quebrar, tanto que eu cheguei a espetar o dedo e tal. Aí quebrava, tudo num tamanho ideal, procurava aquelas partes mais cristalinas, porque o meu chefe, o São Bernardo, ele era exigente, né? Quando pegava uma pedra um pouco maior que não cabia no copo, ele falava assim, pega uma dinamite lá para mim. Entendeu? Aí eu quebrava o gelo, enchia as geladeiras, tirava tudo que está gelado, punha o sem gelo no fundo, para depois na frente o gelado, montava o bar. Então naquela época já usava gelão, né? Gelão, era aí, a ó. barra, né? E, Vocês acham que são modernos, né? e aí eu enchia a geladeira e depois eu me vestia, punha o uniforme e ficava ajudando ele. E aí eu servia os garçons que vinham buscar bebida para servir no restaurante, as porçõezinhas de queijo, eu cortava queijo, batata chips, para aperitivo nas mesas, eu ficava ajudando. E quando ele ia fazer um coquetel, que pedia um coquetel, ele me chamava. Ivanir, vem aqui, presta atenção. Nossa, meu pai. Nossa, ele faleceu o ano passado. Sim. Nossa, eu tenho... Você sabe que foi isso que me deu o estalo de falar, não, tem que fazer isso aqui acontecer. É. Porque era um cara que eu tava na mira, assim, quando saiu o documentário, eu vou pegar esse cara, porque ele tava o quê? 95, 96 anos, Seu Bernardo. quando ele morreu, acho. E ele falava que ia chegar no 100, né? Então ele me chamava. Ivanir, ó esse coquetel tão pedido, esse coquetel assim, assim, assim. Eu vou fazer, você presta atenção. Aí eu ficava lá olhando, ele fazia. Quando pediam outra vez, ele falava, agora vem você e faz. Então aquilo, sabe, aquilo para mim era legal. E era uma época que o bartender não ensinava a receita pro ajudante, Era né? difícil. Pra não roubar o emprego. Para não roubar o emprego. É verdade. Mas ele não, ele fazia questão de me... Tanto que ele que incentivou a me chamarem para ir para a Argentina, né? Falou, não, o Ivanir tem que ir. Ele abraçou mesmo, né, você, né? Filhote. Abraçou. Por isso que eu falava para ele que era meu pai, né? Legal isso. Aí eu deslanchei. Quando foi em 73, aí eu fui chamado para ir trabalhar para a Sigram, como barman da Sigram. Mas só voltando rapidinho, como que era lá, como era o clube nacional? Porque assim, eu cheguei aí lá já numa fase que, né, meio, não decadente, mas já não tinha o glamour que tinha nessa época que a gente sempre ouvia falar. Como que era, assim, como que eram os eventos que tinham, como as pessoas frequentavam o lugar, Então, que tipo de pessoa que frequentava? Ali tinha o bar, a biblioteca, o restaurante, mas era tudo muito assim, sabe? Você tinha que estar impecável mesmo, as coisas eram muito... Entrava assim de camiseta lá, não? Não, só paletó e gravata. Só paletó e gravata. Aí na parte de cima tinha as salas de reunião, porque ali era muita empresa associada. Sim. Era empresa grande, Volkswagen, Ford, Mercedes, tudo empresa. E quem frequentava eram os diretores, os presidentes das empresas, para fazer reuniões. Eles faziam muita reunião.
nas salas. E tinha um salão de festa que fazia muita festa. Então, quem fazia muita festa lá, as grandes empresas, né, faziam muita festa, casamento, porque durante o dia só entrava homem, porque naquela época não existia mulher executiva, era só homem executivo. Então, poderia entrar homem, tinha cinema também. Então, à noite podia entrar mulher, mas assim, acompanhada do diretor. E normalmente eram as esposas, né? Porque dificilmente, porque chegava lá, todos se conheciam e tal, né? E tinha sala de jogos, né? Tinha sauna, tinha piscina. E a sauna funcionava todos os dias. Fim de semana fechava. Não é que fechasse, fim de semana só funcionava. De sábado, mesmo assim, era mais para o pessoal vinha lá para ir para a piscina, para uma sauna, aperitivar, alguma coisa e tal. Então, até dificilmente eu trabalhava de sábado, porque aí a gente ou entrava na escala, né? Uhum. Ou às vezes o próprio garçom do bar, que ficava responsável pelo bar, porque não saía coquetel, era mais uísque, né? Dose. Ia muita gente conhecida lá, famosa, assim, na época? Bom, ia bastante. Hoje, acho que talvez todos eles devem ter ido embora já, né? Então pode falar o nome. Não tem problema, não. Não. Pode falar, ninguém vai ficar bravo, não. É só, a gente quer saber os causos que aconteceram lá. O povo quer saber os causos que você tem para contar dessa galera aí. Quem frequentava quase que diariamente lá era aquele Tavares de Miranda. Nem imagino que seja. Jornalista. Você sabe, Pedro? Tavares de Miranda. Vergonha pro Pedro, que é jornalista. Eu não Tavares de Miranda. Ele virou nome de rua, inclusive, acho, se não me engano. Não sei. Eu sei que ele era uma pessoa... Quando ele entrava no clube, ele quase todo dia ia. Ele entrava, os garçons já arrepiavam. Porque ele era chato. Por isso que eu não conheci. Manda. Ele, sabe assim, uma vez um garçom... Deve ser amigo do Augusto Nunes. Um garçom, não sei se ele ainda está no Hilton, depois ele acabou indo para o Hilton. Ele foi servir uma bebida e ele tinha uma birruguinha aqui na mão. Aí eu estava admirando e falei assim, o que é isso? Chama o gerente. Onde já se viu um garçom com uma birruga na mão servindo para mim? Não era nada assim, era uma birruguinha. Sei. Né? Chato, hein? Manda embora esse garçom, não serve aqui para o clube. Aí o rapaz acabou indo embora, foi trabalhar no Hilton Hotel. Forgada. Foi. Uma outra coisa, você ia servir vinho para ele, você tinha que virar a garrafa e ficar assim, até cair a última gotinha. Se você não derramasse a última gotinha, ele chamava atenção. Não, gotas. No final. E você não podia pegar assim, por exemplo, você pega a garrafa, que você às vezes dá uma viradinha na garrafa. Para cortar o pingo. Para não escorrer, nem pingar na mesa, né? Nossa. Ele queria morrer se fizesse isso. Ele queria que escorresse. Esse eu nunca esqueci, engraçado, né? Agora um outro também, que esse é a parte boa. Ele foi ministro da Justiça Militar. Dr. Antônio de Oliveira Costa. Também já foi embora, deve ter há muitos anos, né? Ele ia todo dia. Ele ia na sauna, tomava sua sauna, depois vinha para o bar, não sentava na mesa, ele gostava de sentar no balcão para conversar com a gente. Mas era uma pessoa assim, o tempo todo alegre. Ele brincava muito com a gente, conversava muito com a gente e dava aquelas gargalhadas gostosas, sabe? Nossa, é uma pessoa espetacular. Então, nós servíamos ele com prazer. Ele tomava 5, 6 doses de uísque. Depois ir embora. Que uísque ele tomava lá? Era Naquela época saía muito o White Horse. White Horse. White Horse era o que mais saía, né? E ele, então, ele era tão bacana e dava uma boa gorjeta também. Era mais bacana ainda. Mais bacana ainda. Ele fazia o seguinte, a gente ia servir uma dose, punha uma dose e meia,
2 e cobrava uma dose. Sei. Porque depois a gente, num salão de festa, que ia ter festa, a gente compensava lá, cobrava do dava- cliente. Dava para compensar ali, Compensar ali, no né? No que foi o Porque era servidor. uma pessoa espetacular. E ele, vira e mexe também, ele fazia o seguinte, esse, assim, eu guardo com carinho, porque ele falava assim, esse fim de semana, quem é que vai estar de folga no bar? Ou eu ou o Bernardo, né? É o Ivanir. Então você vai viajar para Angra Caramba! para Paraty comigo. Ia mesmo. Descia para Bertioga, pegava a lancha dele, uma lancha enorme, ia para Paraty com ele. Você é o meu garçom de bordo, barman de bordo. Aí tinha um marinheiro, tudo. Aí ele sentava lá, o marinheiro já tinha deixado por som e tal. Aí ele fala, Ivanir, serve um uísque para mim e um para você. Era um garçom, era um barman, mas que não era um barman, né? Tava ali. Um para mim e um para você. Era só a desculpa para senta ter a aqui, companhia ali. vamos tomar um uísque. Ele gostava da companhia, né? É isso, né? No final, a coquetelaria, ela se prende 90% a isso, né? A hospitalidade, a companhia, Sim. tá ali presente para a pessoa, né? E assim, é que é muito antigo, né? As coisas. Dr. Caio de Oliveira Costa, Caio Marcondes, que era um grande advogado na época. Tinha alguém que tinha uma mania estranha de consumir, assim, bebida, assim, né? Tipo, tinha um vício ali. Eu lembro de um bar esse eu não posso falar o nome mas, da pessoa, mas lembro de um bar que eu trabalhei que tinha um cara que era um ator famoso, mais velho já, né? Tá vivo ainda. Ele passava 3 vezes por semana, às 4 horas da tarde, sempre às 4 horas da tarde, se eu não me engano era segunda, quinta e sábado, que ele ia gravar. Então, antes de gravar, ele passava às 4 horas da tarde, chegava no balcão e pedia 3 shots de vodka. Geralmente era isso de final. 3 shots de vodka. Quando ele chegava, a gente já colocava os 3 shots na frente, já servia. Ele pegava 1, pum, 2, pum, 3, pum, pagava e ia embora. Ficava 5, 10 minutos no balcão. E ia embora. Era assim, toda vez a gente já sabia. O cara entrava, a gente já metia os shots gelado, com a vodka gelada, já colocava ali pra ele, porque sabia o que ele queria ali. Não, o único que tinha esse costume era o Dr. Antônio, né? Que vinha no balcão, porque o restante sentavam mais nas mesas. Então, entre eles, sentavam 2, 3 juntos lá, ficavam batendo papo, então a gente tinha pouco contato. Sabia o nome deles e tal, mas tinha pouco contato. E sabia o que cada um gostava de beber, né? Mas a maioria era uísque. Até o hábito, né? Que coquetel o pessoal tomava naquela época? Muito horseneck. Tomavam bastante horseneck, né? Que é o uísque irlandês com ginger ale. Com ginger ale. Não tem mais, né? Não existe mais. Né? Agora tem as nacionais agora também. Tem tem. ginger ale e ginger beer também, que é mais picante. Tem. Tem. Nossa, beleza. É um refrigerante gostoso até, né? Tem. É a base de Depois eu vou gengibre, pegar né? o endereço o seu Você. endereço e vou mandar para você lá provar. Lá no interior. Esse saía bastante, horseneck, gin tônica, o dry martini, o very dry, né? Que era on the rocks, Sim. com só uma gotinha de dry martini, só tinha o nome, né? Era Aham. gin com uma gotinha de noliprá, né? Sim. E... Por que você acha que o dry, nessa época, começou a todo mundo pedir quase sem vermute? Pra mim, assim, eu gosto muito de dry martini. E pra mim, o mais legal do dry é ter a presença do vermute ali. né? Porque o vermute, eles achavam que era mais só para o aroma, né? Então dá duas gotinhas e um twist de limão. Na verdade, o pessoal queria encher a cara e tomar muito gin, né? É a desculpa pra tomar o gin. Não, é só o aroma, sei. Sei. E aí você falou que saiu lá do Nacional. Nacional e foi pro... Fui para Signa.
Já foi direto pra Sigla. Fui direto para a Sigla, aí fiquei pouco tempo na Sigla. E Que produto que a Sigla tinha nessa época aqui? tinha o Passaporte, o Nato Nobles, Vodka Orloff. O Passaporte era importado e engarrafado aqui, né? Que acho que até hoje deve ser assim. né? Nato Nobles, tinha acho que 1 ou 2 vinhos também, que eu não me recordo o nome. Não era, mas também acho que descontinuaram os vinhos. Gin, Gilbey's. Esse gin eu acho que ainda acha no mercado. Acha. Cachaça São Francisco foi lançada lá. Legal que você falou da Cachaça São Francisco. Tem uma história sobre o dia do bartender. É verdade essa história? Conta aí pra gente. Então, o que acontece? O Araújo, Raimundo Araújo, ele trabalhava na Cachaça São Francisco. Eu também trabalhei lá porque era da Sigla, Por causa da Sigla. Ele trabalhava lá e aí começava, bom, nós precisamos fazer o dia do barman, do bartender. Aí ele veio com a ideia, 4 de outubro. 4 de outubro. Tá bom. Mas ninguém questionou, porque assim, a gente era tão próximo um do outro que ninguém pensava... Ele nem falou o porquê, né? Não pensava assim, não, você está escolhendo isso por causa disso, daquilo, né? Não, é que era uma equipe muito próxima, a gente era muito amigo mesmo, muito unido, sabe? A gente nas reuniões brigava, discutia na reunião e tal, assim. Que era necessário. Era contra, Depois descia para o bar, depois da reunião. Era profissionalismo, né? Descia para o bar, esqueceu. O que foi discutido na reunião foi resolvido. Ficou lá. Vamos para o bar, descia no bar, o senhor Henrique, que era o nosso barman, senhorzinho, ficava lá tomando os uísque, bebendo e tal, já jogando conversa fora. Mas aí, 4 de outubro. Aí foi passando, depois descobriram que era dia de São Francisco, né? Que ele sabia. Dia de São Francisco. E, bom, agora já comemorou 2, 3 anos, vai mudar para quê? Mas mudaram agora, não mudou? Mudou pro dia da caipirinha. Mas mudou, mas todo mundo continua comemorando dia 4 de outubro. 4 de outubro, mudou. Acho que, se eu não me engano, quem fez essa mudança foi o Paulo. Fez pro dia da caipirinha, que é o mesmo dia da caipirinha, acho que foi isso. Em novembro ou setembro, eu não sei, eu não lembro agora qual é o dia da caipirinha. Eu procurei saber, mas por que essa mudança? Mas também não me aprofundei, porque eu não quero confusão, né? Eu quero paz. São tudo campeonato. Mas foi mudado. Não sei nem de que dia é, eu sei que é novembro. É novembro? Então é isso. O dia que ainda comemoram tanto que aquele luminoso... Ô, Isadora, procura aí pra gente aí, o dia da caipirinha ou o dia do bartender. Olha, vamos falando aí que ela fala pra gente aqui. Tanto que um ano... Por favor. Um ano sabe, aquele luminoso, não sei se existe ainda ali em frente ao Correio, ali na São João, com a... dia 13 de setembro. 13 de setembro, mudou. É isso. Era antes ainda. Um luminoso que assim ficava, as lâmpadas ficava circulando, como tem esses luminosos hoje, né? E aí colocaram lá, a Rio Blind colocou lá, 4 de outubro, parabéns, dia do barman. Então aquilo ficou, acho que ficou uns 15 dias. Em que lugar que estava? Sabe aquele luminoso? Não sei se existe ainda. Em qual? Ali em frente ao Correio, ali na São João. Acho que não existe mais porque por causa da lei Cidade Limpa. Lei Cidade Limpa não pode ter mais esses... Então ficava no alto assim de um prédio, né? Ficava circulando uma propaganda, essas coisas, né? E aí apareceu lá com a garrafa Cachaça São Francisco, não? Não, São Francisco homenageia o barman 4 de outubro. Parabéns. Aí aparecia lá, luminoso, né? O cara foi ligeiro. Foi. Não, tinha o marketing da Rio Blind, era forte, viu? E aí que você foi trabalhar a Sigran era dentro da Rio Blind, é isso? Não, a Sigran era concorrente. Tá. Aí da Sigran você foi para Rio Blind. Foi, porque aí eu
resolvi, porque não era bem o que eu queria, né? Porque na Seagram eu estava mais como vendedor do que como... Né? E trabalhava à noite, assim, eu atendia... tipo consultor on-trade. Tudo que era barzinho, assim, aqueles barzinhos bem fuleiro mesmo. Putz. Que assim, tinha ali na Barão de Limeira, na Aurora, aqueles botequinhos Botecão. de prostituição, né? Sei. Eu atendia... Quer dizer, não sei. Não é que eu trabalhei por ali, eu sei. Não sei. Eu que atendia. Eu vendia para eles, chamava venda VP, venda promocional. Então você vendia, se o cara pagasse, beleza. Se não pagasse, também é a mesma coisa, porque era mais para ter o produto nas bares. Já era o início ali do que a gente chama de consultor on-trade, né, profissão? Que é o cara que vai levar o produto para construir marca. Isso, é. Aí, mas não era bem o que eu queria, né? Aí saí, também tive um desentendimento com o gerente, que ele me falou um negócio que eu viajava também muito para lá. E um dia meus 2 filhos, do primeiro casamento, eles estavam os 2 com hepatite. E eu cheguei de viagem, fui numa reunião no sábado, e eu falei, olha, eu não vou poder viajar, que meus filhos estão com problema, estão doentes, eu preciso ficar aqui, me dá um serviço aqui em São Paulo, eu faço. Aí ele falou, não, você vai viajar, nem é para a sua praça, você vai viajar para a Praça do Modesto, porque está com problema lá, você vai ajudar. Eu falei, não, mas não posso. Não, se seus filhos morrerem, nós te avisamos. Caramba, cara. Aí não. Nossa, aí é para dar garrafada. Não, eu quase que vou na garganta dele, né? Nós estávamos numa reunião. Tá de brincadeira. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Na segunda-feira eu fui lá pedir as contas. Aí foi quando teve o campeonato, em 75, eu estava desempregado. Aí o Morsa, Lindomar Morsa, que também tenho contato com ele até hoje, ele era da Rio Blay, na época Drures, né? Rio Blay ainda... Ele era o quê na Rio Blay? Ele era gerente de vendas, Lindomar Morsa. Aí ele me chamou, ele falou, você está desempregado, né? Você quer ir trabalhar com a gente lá na Drures? Eu não falava Rio Blay, era Drures, né? Uhum. Tanto que minha carteira está o primeiro registro como Drures. Vou. Então você vai até o fim do ano, que aí vem o novo Bud, né? Aí você... Porque ainda não está previsto 2 barman, que era o Thomas, o outro barman. Não está previsto 2 barman. Aí no próximo ano fiscal, a gente te coloca um segundo. Aí eu fiquei como vendedor, mas aí no centro, atendendo hotéis, essas coisas. Mais miniatura para pôr no frigobar, né? Uhum. Mas sabia que logo eu ia para minha área mesmo, né? Aí foi até o fim do ano, que mudou o ano fiscal. Aí... Quais eram as funções lá, sua como bartender? Fazer os coquetéis promocionais. Fazia as receitas... Ensinava nos bares? Ensinava nos bares. E eu não sei como não virei alcoólatra, né? Porque quando né? não tinha evento, eu ia nos bares, nos principais bares, para falar de Smirnoff. Sim. Então eu chegava no bar, dá uma Smirnoff. Aí pegava embaixo do balcão. Não, põe na prateleira. Aí eu ia no carro, pegava chaveiro. Naquela época distribuía muito brinde. Chaveiro, cinzeiro, abridor de garrafa, essas coisas. E dava, mantém aí na prateleira, oferece para os seus clientes. Se não tivesse, aí eu falava, pede aí para o seu patrão comprar, tal, né? Então aí, para incentivar. Sim. Isso quando não tinha evento, mas a maior parte do tempo eu fazia feiras de negócios, né? Aquelas feiras APAS, Abras. Sei. Fazia essas feiras com o stand da Smirnoff, da Rio Blay, no caso, né? Servia Smirnoff. E mostrando, apresentando os produtos, fazendo os fazendo os drinks. E inaugurações, vernissagens, que aí tinha, não sei se vocês chegaram a conhecer, ouviu falar nele, Paulo Bastos. Sim, claro. Ele foi meu patrão, meu chefe dentro da Rio Blay, né? Paulo Bastos. Ele era muito dinâmico, né? Ele
se é assim, de uma empresa, um negócio assim, ia inaugurar um banheiro, a gente falava assim, não é o caso, né? Aí ele falou, não, então meus barman vão lá fazer coquetel. Vou fazer uns drinks. Ligeiro, né? Não perde negócio, é isso, né? É isso. Mas eu entendo completamente. Eu fiz isso muitos anos e eu falava muito, as pessoas falam assim, pô, mas você bebe? Eu falo, só em serviço. Só em serviço. Eu então pedia Smirnoff, eu tinha que beber, né? E eu bebia, chegava a beber, às vezes meia garrafa numa noite. E às vezes muito drink ruim, fala a verdade. Não, eu pedia... Você pedia pura? Pura. Ah, tá. Eu até hoje gosto dela pura, né? Que eu vou confessar, viu? Eu acho que 80% dos drinks que eu ia pedir pra ver se os caras estavam fazendo drink bom com o produto eram péssimos. E você tinha que fazer, muito bom, mas ó, posso falar uma coisa que pode melhorar? Tira tudo. Tira tudo, só deixa o destilado. Nossa, foi difícil. Era difícil quando eu fazia isso. Eu dei uma pausa de ficar visitando o bar pra ver se a galera fazia drink bom, porque eu já sabia que ia ser roubado. Inclusive, eu gosto muito de bebida pura. Vodka, uísque, vinho, eu gosto bastante, né? E agora eu estava vendo O gin? O gin, lógico, com um gin tônica, nós dois gostamos. Ela gosta? Muito. Ela gosta. Vocês vão gostar disso aí, ó. Gin tônica. Com perdão da palavra, eu já falei, falaram que é afrodisíaco, então bebe com moderação aí. Então já até me deu vontade, né? E tem algum drink daquela época que você faz até hoje, bebe até hoje? Não, hoje eu faço mais o quê? Caipirinha. Não caipirinha de limão. Eu faço caipirinha geral, com frutas Pessoal, em geral. ali, churrasquinho em casa. Porque acontece, toda festa que nós vamos, eu normalmente já levo o meu equipamento. Porque eu sei que chegando lá... Oi, Ivanir, faz aquela lá pra mim. Faz umas caipirinhas aí pra nós, porque já faz um caipirinha logo, né? Então, aí eu faço de uva, de abacaxi, de maracujá, né? O que tiver vai fazendo, né? Fala, não tem problema não, pode vazar. Sossegado então, aqui. Então... Mas assim, o drink você fala assim, cara, tipo, que remete assim, boas coisas assim. Fora essa que é essa coisa da caipirinha ser uma coisa de comunhão e tal. É aquele drink que você fala assim, cara, toda vez que eu tomo esse drink eu volto assim no tempo, porque era uma coisa que eu adorava beber, adorava fazer. Olha, o que eu gosto mesmo de beber é como eu te falei, né? Gin tônica. Eu gosto 2 para 1 no copo longo. Eu gosto muito de gin tônica. Tanto que a gente tem até os copos lá próprios. As tacinhas. Um copo, sabe, bonito e tal, pra gente tomar gin tônica. Boa. Né? A gente toma muito gin tônica. Porque, assim, fora isso, eu não gosto, assim, de mistura. Tanto que eu faço as caipirinhas, mas não bebo. Legal. Às vezes, na praia, agora mesmo, nós estivemos na praia e tal. Então, uma caipirinha na praia é outra coisa, né? E caipirinha é aquela coisa que você não fica medindo a qualidade do que o cara fez, né? É uma coisa tão de energia, mais de energia do que de produto. Eu gosto muito de ir pra Paraty. E o pessoal serve lá nos barcos lá, serve na taça de gin tônica, a caipirinha. Cara, é a coisa mais gostosa. Você tá no meio do paraíso ali. Faz. Pode ser o limão pode estar podre, mas ali vai ser a melhor caipirinha do mundo. Então, nós agora no carnaval nós fomos para Ilhabela, nessa pousada que o Araújo era dele, ele faleceu, mas a esposa dele continua tocando. E aí nós íamos nas barracas e tal. Aí ela gosta de uma caipirinha, de uma bebida, né? Uhum. Aí nós numa barraca lá pedimos, até eu ainda fiquei de fazer para ela novamente, mas não... É uma batida, é uma batida de coco. Uhum. Então eu vi que ele misturou vodka com leite de coco, né, açúcar, né? E pôs assim num copo com bastante gelo. E em cima, assim, o gelo quase saindo fora do meio copo. frapezinho, assim. Né? Ele colocou coco ralado. Mas ficou bonito, né? Uhum.
E ficou uma delícia, porque eu dei um gole também, né? Fez para ela. Aí ela teve que pedir a segunda porque você deu um gole, né? Não dei um gole. É um gole, né? E pra gente finalizar esse papo aqui, Ivanir, fazer o que o Derivan gostava de apelidar de pinga-fogo aqui. Que bar ali da década de 70 e 80 que você acha que bar, restaurante, você acha que não deveria ter acabado, assim, fechado, parado de funcionar? Bom, Que era um lugar assim, vocês falavam, cara, esse lugar é... olha, não sei se funciona ainda o restaurante, né? Bom, bar ou restaurante? Tanto faz. Em geral. O La Tambourine, que era um restaurante, assim, da alta sociedade. Eu não sei se funciona ainda, mas eu acho que ficou aberto por bastante tempo. Acho que nesse século aqui ainda estava aberto. Tá aberto ainda, Pedrinho? Sei que... Tá aberto? Ele voltou. Eu lembro que tinha acontecido alguma coisa aqui. O Paddock, onde o Derivan trabalhou. Acho que ele começou no Paddock. Não, o Derivan começou no Hilton Hotel. No Hilton. Do Hilton ele foi pro Paddock e depois ele foi pro Bistrô. Acho que essa foi a ordem dele. E o Pep's Bar. O Pep's Bar ficava na Galeria Metrópole. Também. Sei. Olha, era uma delícia. Ela era Aquele lugar é incrível, né? Poderia ser bem melhor trabalhado lá. Aquele lugar até hoje eu acho incrível, que ali é Praça Dom José Gaspar. Ali. A Galeria Metrópole tem um espaço muito legal ali. Tem. Aquela região Eu não saía de lá. Eu gostava do Pep's Bar. O proprietário, o Pepe, né, que era espanhol. O Derivan me falou que todo espanhol chegava aqui no bar virava Pepe. Virava Pepe. Também o Binaburro era Pepe Binaburro, né? Pepe, E aquele era o Moringa, onde trabalhou esse falou que está lá na praia, que você chama. O Orides trabalhou. Moringa. Sim, falou. Moringa, outro bar também delicioso. Ele falava falou bem que era bem bom esse bar. Moringa. Como é que chama? Puxa, me fugiu o nome. Ficava ali, tem a Igreja da Consolação, aquela praça. Praça Roosevelt. Na Praça Roosevelt. Ficava... ali também muitos profissionais começaram lá. Tinha Baiuca lá, né? Baiuca ali, começou ali, na Praça Roosevelt. Depois teve Baiuca Jardins. Ah, não sabia não. Só soube da Baiuca ali. Baiuca Jardins teve. E a Baiuca era um lugar que assim, tipo, Calbi Pachuto cantava lá. Sim, era. Dick Farney. Muito famoso. Os artistas bem famosos da época cantavam lá, né? Muitos profissionais começaram lá, né? O Derivan fala a mesma coisa, que lá era um lugar que foi uma grande escola, que não deveria ter fechado nunca. Foi, Baiuca. Que depois montaram o Baiuca Jardim. Você sente saudade dessa época? O centro começou a fugir. O pessoal sair do centro, né? Não, Você sente saudade da época de bar? Sinto. Sente? O que você sente mais saudade? Assim, gostou de você estar atrás de um balcão. Ou conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas, fazendo uns drinks, trocando ideias. É um palco, né? E é um confessionário, né? Sim. É um confessionário. Porque você lembra de alguma história maluca e cabeluda que você ouviu no balcão? Ou você não pode contar? É segredo de Estado. Não, é aquela história, né? Tem que ser igual o padre, né? Boa! Que vai lá, confessa, o padre não o padre só ouve, né? Tá certo. E pelo menos a penitência é melhor que a do padre, né? Que é o drink, né? É o drink, Não é? Eu sempre falo, nenhum amigo meu me chama pra rezar, né? Só me chama pra beber. Eu servi muito assim, até acabou virando meu amigo também, o Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa, nossa. E ele tinha alguma mania maluca aí de... Tinha. Manda. Conta. Mas melhor não conta. Ele já não tá nem aí. Ele já tá enterrando o carro dele. Já enterrando o carro? Ele não enterrou o carro dele. Ele
Ele tá naquela fase que ele, vou fazer tudo que me der na telha agora, que eu tô velho, então ninguém vai mais me encher o saco, sair pelado na rua, ninguém vai falar nada. Pode falar. E tanto que eu até tive uma sociedade com ele. É mesmo? É por isso que você tá com medo. Ele ali o prédio do Scarpa, né, ali na Paulista, né? E ele resolveu montar um bar lá no fundo. Você entrando assim no prédio, tinha a Varig na frente. Depois você entrava, tinha umas lojas. Aí no fundo tinha um espaço grande, com uma escada caracol e tal. Aí ele resolveu montar um bar. E ele montou, era um bar, era uma lanchonete. Durante o dia e à noite, um barzinho em cima, né? O bar não deu muito certo, a lanchonete sim. Aí só que ele não tinha como cuidar. Porque não era o negócio. Imagina o Chiquinho Scarpa servindo um misto quente. O Chiquinho Scarpa chapeiro, né? Aí, eu mando fazer essa montagem no Instagram. Aí ele me convidou para administrar, né? Aí chamava Térreo, o nome da lanchonete, Térreo, que era esses lanches que hoje tem muito por aí, que você monta o seu lanche. Sei, tipo Subway. Sei, Subway. Tipo Subway. Tinha aqueles baguete, né? Aí você montava o seu lanche. Você escolhia os ingredientes e ia colocando lá. Legal. Então ele pediu se eu podia administrar. Aí só que eu trabalhava na Rio Blind, eu não podia ficar lá o tempo todo. Então eu pus uma pessoa lá ficava cuidando pra cuidar, e eu passava lá de manhã, passava à tarde, né? E em cima era um barzinho até gostoso e tal. Só que bar com escada caracol não funciona. Genial. Foi o que eu pensei também. Pra chegar é fácil, pra descer. Pô, com escada vai ver normalmente... que era proposital. O cara olhava a escada. Não, acho que eu vou ficar e tomar mais uma. Escada normalmente num bar não é legal, né? Não. Não, era mais fácil fazer um poste de bombeiro pro cara descer. Então aí eu fiquei um bom tempo. Ele arrendou para mim. Eu toquei, até eu pus o nome de Subsolo, que eu lá chamava Térreo, né? Então eu pus o nome da empresa que estava administrando, Subsolo. Fiquei alguns meses, mas foi aí quando entrou o Collor. E confiscou poupança. Que aquele negócio era tudo em vale-refeição, ticket restaurante, você não recebia dinheiro mesmo. E aí você, cada 15 dias, você entregava para as empresas. Para receber depois de mais 15. Para receber de mais 15. E quando ele cortou, as empresas ficaram sem dinheiro. Nossa Senhora. E automaticamente nós ficamos sem receber. Aí eu não tinha capital de giro. Né? Aí cheguei nele e falei, não dá para tocar, eu estou sem dinheiro. Eu achei até que ele podia injetar alguma coisa, né? Mas falou, não, então tudo bem. Aí eu parei. Ele arrendou, não sei para quem lá, mas não durou 2 meses. Não tinha como, né? Daí eu de quarta-feira fazia feijoada lá. Mas vendia bem, sabe? Mas com esse negócio, na minha conta ficou R$50. Não recebia de ninguém, porque não... Aí parei. Então foi aí, né, que... Aí eu tinha reunião com ele todo dia, porque ele tinha uma porcentagem, eu pagava uma porcentagem para ele, né? Aí eu subia no escritório dele, no primeiro andar, acertava com ele e tal. E conhecia ele de eventos, né? Porque ele era muito convidado. Sim. Eu fazia eventos, assim, esportivo, né? A Smirnoff patrocinava eventos esportivos, campeonato de tênis, grandes jogadores internacionais, no Casa Grande Hotel, no Itaparica, no Mediterrâneo, em Campo do Jordão. Fazia muito campeonato de tênis. E todos os campeonatos de tênis que tinha, o Paulo Basco, que era o diretor que coordenava essa parte, porque ele era o diretor de comunicação, né? Então ele levava gente assim, o Chiquinho Scarpa, tudo um naipe, né? Chiquinho Scarpa, aquele
que era dono de uma... José Vitor Oliva, que era do Sim, o Zé Vitor Oliva. Era o jet set da época, né? Hipopótamos, né? Hipopótamos. Falando em hipopótamos, aí eu lembrei, em Camarote Brahma. 77, o Paulo Bastos, ele saiu da Rio Blind e ele se associou, ele montou o Tamatete, ele mais 3 sócios. E aí ele falou, Ivanir, você vai sair da Rio Blind e vai gerenciar o Tamatete para mim. É um bar, é isso? Um bar, era tipo hipopótamo. Ah. Aí era concorrente Uma casa, do uma hipopótamo. baladinha, né? Casa noturna, com Era boate. discoteca Com boate, discoteca. Trouxe até um DJ da Inglaterra. Um DJ da Inglaterra trouxe. E aí eu fui gerenciar. De fevereiro até dezembro. Só que não estava muito trabalhoso à noite, muito serviço, eu tinha que durante o dia ir para lá fazer compras, e aí falei, não, tá pesado, mas vou continuar porque eu me comprometi com ele, né? Aí quando foi em dezembro ele falou, Ivanir, você vai voltar para Rio Blind, porque eu também vou voltar. Entendeu? Mas ainda bem que você tava com o dono te ajudando ali. Já tava, Hoje em dia, bancado. Tava bancado. Fazer uma aventura dessa hoje em dia, você fala assim, não vou pra lugar nenhum. Eu tô quietinho aqui, me deixa. Aí eu fui. Em dezembro eu voltei para Rio Blind e em janeiro ele voltou. Aí ele vendeu a parte dele, porque ele viu que não era... O negócio dele não era ser dono de bar, o negócio dele era frequentar bar. É diferente, né? Ô, Ivanir, você acompanha a coquetelaria dos últimos anos aí? Você vê, assim, notícias? Eu tenho até num grupo do Instagram, tem um barman que eu sempre... Vê as coisas, assim, as novidades. E eu vejo, ele sempre está comentando, tanto ele como outros estão comentando e tal. Então eu vejo, eu leio as coisas. E como que você vê a coquetelaria de hoje? Vendo lá atrás como era, como que você vê a coquetelaria de hoje em dia? Você acha que, na sua opinião, assim, tá melhor, tá mais valorizado, tem mais ou menos qualidade? Como que você vê? Não, tá assim, tá melhor assim, não, porque é a sua visão, tá? Aumentou bastante, Sim. você vê, tanto que agora mesmo, que a gente frequenta muito a festa de peão. Nós adoramos, né? Certo. E agora mesmo, teve lá em Cafelândia, teve a festa agro, né? E teve o rodeio ali. Teve o rodeio. E tinha a sala VIP, olha, em Cafelândia, teve a sala VIP, né? E aí nós fomos convidados para ir lá na sala VIP. Tá pensando o quê, rapaz? Se for para Cafelândia, eu só vou andar com o seu Ivanir. E aí tinha lá um barman fazendo caipirinhas, né? Ele não estava fazendo... Ele estava fazendo mais caipirinha e tal. Que eu, assim, na minha opinião, caipirinha, normalmente ela não deve ser batida, mas o pessoal gosta de ver o movimento da coqueteleira. Eu acho que é muito mais porque fica mais rápido pro bartender fazer ela batida num evento do que ele ficar batendo a colher lá, porque aí o cara vai falar, tem açúcar no fundo ainda, aí volta o drink. Então, assim, para evento, até eu falo que, tem que fazer mesmo. Tem que ser na coqueteleira. Na coqueteleira você e vai. fazer mais de uma por vez também, né? Não, você faz, você faz 2, 3. Acho que tem uma licença poética aí. Mas, eu lembrei num detalhe agora, que eu joguei um Google no seu Ivanir. Seu Ivanir foi candidato a vereador de Cafelândia. Fui. Foi? Ganhou ou não? Não, por sorte não. Por sorte não, porque... Muita dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça, é muita perturbação. Eu cheguei a ser administrador lá do bairro que eu moro. Eu moro num bairro, chama Bacuriti, que fica a 40 quilômetros do município de Cafelândia. Certo. Fica na beira do Tietê. E o Tietê lá é uma beleza. O Tietê lá tem 3 quilômetros de largura. Nascente ali quase. Não, nascente é aqui.
aqui Ah, não, é o outro lado, né? Porque o Tietê corre ao contrário, né? É verdade. Eles mudaram, inverteram a foz do rio, não foi uma coisa assim? Não, a nascente é aqui. Não, é que o Tietê é o único rio que corre ao contrário, né? Lá eles fizeram uma eclusa, tem balsa, que legal. transporta grãos, essas coisas, né? E aí, o que acontece? A prefeita, quando entrou, ela me chamou para ser administrador do bairro. Certo. É um tipo subprefeito, né? Sim. Eu fiquei alguns meses até o cargo, outros vereadores achar que não deveria ter, que não tal. Então eu fiquei só até que aí foi exonerado porque acabou o cargo, extinguiu o cargo. Mas olha, aí eu pensei, puxa, se aqui com o administrador foi difícil, imagina lá todo dia. Imagina, né? Como vereador, né? Então, graças a Deus, não fui eleito, também não me arrependo de ter participado, porque deu trabalho, né? Deu trabalho, sair, participar de comício, essas coisas todas. Então, hoje, por exemplo, se candidatar jamais. Se for para subir num palanque para falar da prefeita atual, eu subo. Falar bem dela, porque realmente ela é uma pessoa que está erguendo Cafelândia. Legal. Ela... E também é sempre experiência, né? É sempre bom ver como é que funciona a coisa, né? Sim, sim. Né? Por dentro, né? Porque é uma coisa a gente de fora, outra coisa a gente acompanhar o trabalho lá também, né? Então, mas que hoje nós vivemos muito com... Assim, já estamos pensando no próximo evento que vai ser agora lá em Bacuriti, que é a festa de peão, que o irmão dela é presidente da festa de peão de Bacuriti. Certo. Ela faz parte da comissão. Boa. Né? Mas a gente gosta. Os donos de Bacuriti. Vamos lançar essa série aí. A gente vai para outras cidades, quando tem... Agora não, ela acabou de comprar ali para mim. Já tinha comprado. Comprou? Comprou pela internet? Pela internet para Barretos. Aí, ó. Nós estamos indo dia 26 de agosto para Barretos. Aí sim. Assistir que a gente gosta, né? É perto lá de Cafelândia, né? Não, dá o quê? Umas 3 horas, 2 horas e meia. 2 horas e meia. Perto não é, mas é mais perto do que aqui de São Paulo. E aí, por exemplo, Barretos, eles servem lá umas caipirinhas e a gente acaba tomando umas caipirinhas para... provavelmente deve ter uns gin tônica lá agora já também. Deve ter as marcas de gin que patrocinam ali. Sim. Deve ter. Sevanir, pra gente encerrar, deixa um conselho. Você tem mais alguma pergunta? Não. Deixa um conselho aí pra garotada aí que tá vendo o podcast, tá se aventurando agora pro bar, ou que às vezes tá nessa transição aí, ó, de bar para indústria, né, e trabalhar para marca, essas coisas. Deixa um conselho pessoal aí. Então, é uma profissão que eu tenho, assim, eu sou muito grato a essa profissão. Eu criei, sabe, meus filhos trabalhando nessa profissão e gosto muito, eu me dediquei bastante. É uma profissão gostosa. É uma profissão que você tem contato com pessoas, você faz novas amizades, você... algumas histórias, você ouve algumas histórias que às vezes você pode até usar para a sua vida, né? Agora, tem que se dedicar. Tem que ter muita simpatia, tem que ter paciência, porque às vezes aturar algumas... Tem que ter paciência, mas é uma profissão gostosa que tem futuro. E aqueles que não são associados à ABB, o ideal seria se associar, né? Porque você tem a oportunidade de poder participar de campeonatos e você tem a oportunidade de também poder ir participar de um mundial ou um pan-americano fora do país. Você tem essa oportunidade, porque uma vez que você
for campeão, as empresas vão patrocinar. Você não vai precisar desembolsar do seu bolso a sua viagem. Então, é a oportunidade, né? E é muito gostoso. Você mexer com bebida, mexer com as pessoas, você trabalhar em alguns ambientes gostosos, né? Porque tem aqueles restaurantes mais clássicos e tal, mas é gostoso, porque você vai ter oportunidade de ter pessoas da alta sociedade ali, né? Para servir. E tem aqueles ambientes alegres, né? Discotecas, descontraídos, que você vai também participar. Você está ali, você vai, por exemplo, vai fazer um coquetel, vai bater uma coqueteleira, um shake. Então a música, você acompanha a música e tal, então é gostoso, você entra no ritmo, né? Então, aqueles que ainda não são sócios, procuram a ABB, né? E se associar, procura entrar de corpo e alma nessa profissão, que é uma profissão gostosa. Boa. Silvani, faltou uma coisa. Fala aí. Faltou a história do bigode. Boa, é isso. É o último corte, Vai lá. Bom, quero saber a tal da história do bigode que tem a ver com a coquetelaria. Fala aí. O bigode foi o seguinte. Boa. Eu fui campeão em 87 e fui para o Mundial em 88. E aí o que acontece? Eu fiz uma promessa que se eu tivesse uma boa classificação no Mundial, eu deixaria meu bigode. Mas falaram para mim, mas Ivanir, barman não pode usar no Brasil bigode e barba. Eu falei, mas eu vou deixar meu bigode. Aí fui terceiro colocado, troféu de bronze, deixei meu bigode. Aí quando foi em 89, eu fui participar do campeonato de bigode. E aí? Aí eu estava na concentração, o pessoal falou, Ivanir, você não vai tirar o bigode? Não vou tirar o bigode. Ivanir, mas não pode, você vai perder ponto. Eu falei, mas não vou tirar. Eles não achavam que eu na última hora ia tirar. Cortar na última hora. Aí eu não fui campeão. Por causa do bigode? Porque me tiraram 2 pontos. Me faltou 1 para ser campeão. Putz. Me tiraram 2 pontos por causa do bigode. Mas eu falei, então nunca mais eu vou tirar esse bigode, né? Já vai fazer 30 anos. Tá certo. E nunca mais... Você nunca viu ele sem bigode? Não. Não? Só em fotos. Só em fotos, boa. Em fotos. É isso, então. Terminamos aqui com a história do bigode do seu Ivanir. Seu Ivanir, muito obrigado. Muito obrigado. Por ter vindo aqui de tão longe. Sei que você não veio para gravar com a gente, né? Você veio fazer outras coisas. Mas obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente. Pra gente é muito importante ter esses registros, essas histórias, todas essas coisas que você contou aqui pra gente, tá? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. E eu gostei bastante de ter participado, porque eu sei que vocês estão se empenhando em pôr essa profissão bartender para cima. Sim, com certeza. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem bastante coisa para fazer. Mas eu mesmo, à distância, vocês podem ter meu telefone, podem me ligar se tiver alguma dúvida, o que eu puder ajudar mesmo à distância. Não, minha única dúvida é se tem um quarto lá pra mim, pra eu ir na sala VIP da... Tem 3? Tá bom. Então, pra eu ir lá na festa do peão lá. Não, mas já que é VIP, a gente tem que solteiro, de Cafelândia. Né? Vai ser na primeira semana de outubro. Aí, ó, tá vendo? Vou baixar lá, hein? Pedrinho, obrigado, cara, pela Imagina, gente. Obrigado participação. Pela participação. Prazer é meu. Desculpa alguma coisa. Primeiro dia também, a gente tá me ambientando. Estagiário, que hoje a gente tá de estagiário. No próximo programa eu já tô pleno, você entendeu? No terceiro sênior, no quarto você vem pra esse lado. É isso. É isso. Espero ter atendido. Claro que atendeu, seu Ivani. Claro que atendeu. A ideia aqui é mesmo ouvir, imaginar o passado através do que você vem falando aí pra gente. E você, até o próximo episódio, daqui 2 semanas, né? Daqui 15 dias, próximo episódio de Uma Dose de História. Lembre-se sempre de beber com moderação. Se beber, não dirija. Não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos. Experimente a MZ Tropical Gin, baita gin.
Se vocês quiserem achar o seu Ivanir, para mandar uma mensagem pro seu Ivanir, acha no Facebook, seu Ivanir. Facebook. Não passa o WhatsApp, senão vão dar golpe em você, hein? Facebook lá, Ivanir Henrique Giovannoni. Giovannini. O Instagram, né? Ah, Instagram tem também. Instagram tenho. É o mesmo nome. É o mesmo nome. Tudo junto, Ivanir Henrique Giovannini. Giovannini. Tá bom. Beleza. O Pedrinho, como que você tá lá no Insta, no Facebook? Meu Instagram é PC Marques, tá? No Facebook também, se digitar PC Marques vai aparecer minha cara lá. Deve estar a mesma foto de sempre. Devo estar fumando cigarro. É isso. E o meu... Eu preciso parar, né? Inclusive, mas um dia, não é pra... um dia. O meu é @o Rafael Mariatti. Acha lá também no Facebook, se quiser. Rafael Mariatti. Eu não uso muito, só replico as coisas do Instagram lá. O nosso YouTube, Uma Dose de História, também tem um Instagram, Uma Dose de História. Pode acompanhar por lá, nossos cortes, falar com a gente lá. Se tiver alguma sugestão de convidado, algum chefe de cozinha, garçom, bartender, jornalista, tipo o Pedro, assim, ou mais zombinho também que o Pedro, pode falar pra gente que a gente vai ter o maior prazer de convidar essas pessoas para virem contar um pouquinho de história do que foi a coquetelaria, a boemia paulistana aí, dos anos 90 para trás. Dos anos 90 para trás, tá bom? E é isso. Se você quiser patrocinar o programa, se tem uma marca de qualquer coisa, quiser patrocinar o programa, pode pegar o nosso e-mail aqui na descrição, tá? Manda um e-mail pra gente que a gente manda o projetinho de patrocínio para vocês, tá bom? Até a próxima. Beijo nas partes.